Torcedor vascaíno, saúde pra você. O repórter Lucas Pedrosa do SBT Esporte traz informação segura do grego bilionário que se interessa na Copa do Vasco e também a possível contratação de Luiz Castro. É plano A para 2025. Vamos ouvir, vamos pra cima, Vascão. É muito envolvido com todos os clubes que ele é dono. Ele é dono do Nottingham Forest na Inglaterra, que hoje é o 6º colocado da Premier League. Ele conseguiu fazer o Nottingham Forest voltar à Premier League depois de mais de 10 anos. Ele conseguiu hoje colocar o Nottingham Forest como um dos times que estão disputando ali na parte de cima. Ele é campeão da Conference League. Pela primeira vez um time grego consegue ganhar um campeonato europeu. E ele, nesse momento, também é 7 vezes campeão do campeonato grego quando ele chega em 2010 no Olympiacos. Ele comprou o Rio Ave ano passado, então os investimentos estão começando. E ele, de fato, injeta dinheiro. E como você falou... Ele é sozinho também, igual o John? Não é que ele seja sozinho. O Edu Gaspar, por exemplo, ele contratou o Edu Gaspar, que Não, eu digo, ele é dono único. Ele é dono único. Sim. Ele é dono único. Eu já gosto disso. Ele é um cara que, naquele momento ali, ele vive o futebol. Ele sempre gostou de futebol, desde que ele era criança. Então, é um cara que tem, de fato, interesse. Tem outros times, outros grupos também interessados. Tem um grupo italiano interessado na compra da SAF do Vasco da Gama, que também assinou aquele documento, o NDA que eu falei. E tem outra empresa americana também que assinou o NDA. E hoje o Vasco da Gama vive uma situação de tem vários interessados e está conversando. Como eu já falei aqui, o Evangelos Marinakis, por exemplo, já indicou um escritório no Brasil para poder fazer essa ponte com o Vasco da Gama. O Vasco está envolvendo a ICAP, que é a empresa que hoje detém as ações da 777. Explicando novamente, rapidamente, para o torcedor do Vasco. Hoje, como é que são divididos os 100% da SAF do Vasco da Gama? 30% do CRVG, ou seja, o associativo, 31% da ICAP, adquirido da 777, e 39% está em arbitragem na FGV. O que significa isso? São os 39% que a 777 não fez o aporte para poder comprar. Então, ela ainda pertence ao CRVG, só que está em arbitragem com a FGV, que nesse momento o Vasco alega que vai conseguir ter esses 39% de volta, porque a 777 não cumpriu o contrato. O Vasco vai conseguir de volta. Vai conseguir. O presidente então ele vai ter 69%. Vai ter 70%. 69%, 31%. Só que o fato é, a venda do Vasco da Gama deve acontecer novamente nos moldes de 70%. Isso que eu ia perguntar. Inicialmente, isso não está definido, tá? Mas é porque a associação acredita que ter os 30% ainda é importante justamente para você se proteger em algum tipo de caso, como aconteceu da 777. Mas o fato é esse, tem esses interesses, não tem nenhuma negociação concreta ainda de proposta na mesa, mas sim, ele mesmo já disse até a Sky Sports que quer comprar o Vasco da Gama, e o Edu Gaspar é um cara muito, mas muito importante nesse processo, por ser um grande dirigente aí do futebol mundial e que hoje trabalha para o grego. E o Luiz Castro? Então, a gente tem novidade. Novidade exclusiva que a gente trouxe ontem. O Vasco enviou uma proposta para o Luiz Castro para ele ser o novo técnico do Vasco da Gama. Agora, se vai conseguir ou não é outra história. Porque, por exemplo, o Santos tentou, negociou com o Luiz Castro e deu até hoje para o Luiz Castro responder. O representante do Luiz Castro chegou aí no CT do Santos para poder conhecer as estruturas e depois o Luiz Castro deu um ghosting, né? Não respondeu ainda. Tinha até o Atlético Mineiro que sondou, mas não andou. E hoje o Vasco da Gama, de fato, é um clube que tem uma proposta na mesa pelo Luiz Castro, após ouvir dos seus representantes que queria ver a proposta do Vasco da Gama. O Vasco vai esperar até o fim do Campeonato Brasileiro, até porque é um tempo que eles acreditam que o próprio Luiz Castro vai decidir a sua vida ou não. Para entender até para ver quem está na Libertadores, quem está na Sul-Americana, quais são os projetos, a dança das cadeiras do futebol brasileiro também, quais são os técnicos que vão cair ou não. Ele sai com moral do Brasil, Exatamente, ele tem muito mercado no Brasil. O fato é, ele é o plano A do Vasco da Gama. É isso aí, rapaziada. Chegou até aqui, deixa aquele like, fortaleça, se inscreva, ativa o sininho. Final de 2024, o Vasco não será muito agitado atrás de um grande mentor para poder gerir o clube, aí uma SAF, e também de um novo treinador para 2025. E até breve, rapaziada.